E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática para o 9º ano. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estar estudando um pouquinho aí de estatísticas, né? Conhecendo pesquisas, elementos importantes de pesquisas, como elas são feitas. E a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre pesquisa amostral. Então, começando aí nesse slide, nós já temos aí uma situação, problema, em que ela fala assim: um agrônomo responsável pelas plantações de café de um sítio fará uma análise da qualidade dos grãos. Então, isso é uma necessidade, é um tipo de pesquisa. A área plantada dele é de 25 hectares. Cada hectare possui em média 10.000 plantas, o que vai tornar inviável ele analisar todos os pés, né? Então, é impossível que ele analise todos os pés de café. Então, assim, em vez de fazer uma pesquisa... Então, gente, se ele não vai realizar uma pesquisa envolvendo todos os pés, significa que ele não vai realizar uma pesquisa censitária. O que é uma pesquisa censitária? É uma pesquisa em que eu analiso toda a população, né? Tudo que é interessante para aquela pesquisa. E se ele não vai analisar todos os pés, então não é uma pesquisa censitária, e sim uma pesquisa por amostragem. O que é uma pesquisa por amostragem? É que ele vai selecionar alguns tipos, alguns pés, para poder fazer essa pesquisa. Então, é uma pesquisa amostral. Então, alguns elementos aí importantes da nossa pesquisa. Nós temos a população. O que é a população? São todos os elementos do grupo que a gente quer analisar. Então, nesse caso, são todos os pés de café. Nós temos a amostra, que é a parte que vai representar o todo, ou seja, ele não vai conseguir investigar toda a população, e sim uma amostra dela, né? Então, essa amostra, ela representa o todo. E nós temos pesquisa amostral, que é aquela feita com parte da população, ou seja, ela é feita com uma amostra. Pesquisas feitas com a população completa são pesquisas censitárias, certo? E aí, quais são os tipos de amostragem? Então, nós temos aí alguns tipos de amostragem na nossa pesquisa. Então, o primeiro tipo é a amostragem aleatória. O que é uma amostragem aleatória? A gente vai ter numa amostragem aleatória uma chance igual para todos os elementos. Então, todos esses elementos, eles têm a mesma chance de serem sorteados ou de serem escolhidos. Então, uma amostragem aleatória, todos têm a mesma chance. Por exemplo, nessa pesquisa que a gente está falando aí do agrônomo, é como se ele dissesse assim aos funcionários: entrem, né, por a plantação e colham um grão de 5.000 plantas. Então, qualquer planta tem chance de ser escolhida. Vai depender aí de por onde o funcionário entrou e lá, mas todas têm a mesma chance. Então, se ele fizer essa forma de coleta da amostra, então será uma amostragem aleatória. Nós temos uma amostragem sistemática, que ela costuma ser utilizada quando os elementos da população estão organizados seguindo uma ordem. Ou seja, os elementos são escolhidos conforme um critério, né, um fator de repetição. Por exemplo, vamos supor que essa plantação ela contém 500 fileiras, cada fileira tem 500 pés. Então, ele diz assim ao funcionário: ó, colha grão de café de uma a cada 50 fileiras. Né? Então, veja só, tem um critério de escolha, né? Um fator de repetição. Então, se ele colher da uma, ele só vai colher agora da 50, da 100, da 150. Então, existe aí, nesse caso, uma amostragem sistemática. E, por fim, nós temos a amostragem estratificada. Essa amostragem estratificada, ela é aquela em que a população
é dividida em subgrupos, atendendo a critérios estabelecidos, que são selecionados elementos desses subgrupos. Por exemplo, vamos supor que a plantação está em 5 níveis diferentes de solo. Então, tem uma no solo melhor, outra no pior e assim vai. Então, ele vai colher de forma que sejam colhidas plantas de cada sólido, de cada solo. Ou seja, né? Ele vai escolher aí 1000 plantas de cada tipo de solo. Então, daquele solo, digamos, mais úmido, ele tira 1000. Daquele mais seco, ele tira 1000. Porque aí ele vai ter uma noção geral da plantação, né? Considerando isso. Esse tipo de pesquisa é utilizada, por exemplo, em previsões eleitorais. Eles se baseiam na quantidade real da população de cada faixa etária, mas eles não pesquisam todo mundo, apenas uma amostra. Então, se a população possui muitos adultos, então eles pesquisam mais adultos, né? Nesta proporção. Então, isso é uma pesquisa estratificada, certo? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.